Olá, bom dia, alunos do nono ano, estamos de volta e vamos dar continuidade aqui. Parei com vocês aqui relacionando ao processo de globalização, né? E aí eu falei um pouco sobre a Revolução Industrial. A Revolução Industrial ocorreu na Inglaterra no século XVIII, né? E que ela foi o pontapé inicial para o desenvolvimento do processo de globalização pelo mundo. Não que nós não tínhamos uma globalização, já existia essa globalização, como eu falei para vocês. Só que ela, na realidade, ela foi de fundamental importância. Né? Por quê? Porque a partir de então, né, a tecnologia começou a ocorrer, começou a aumentar. Por quê? Viu-se que o processo industrial ele atraía capital estrangeiro para dentro do país. Como assim, professor? Se você produz em grande quantidade, você automaticamente exporta em grande quantidade. Por que você exporta? Você produz em grande quantidade, você supre a necessidade do seu país e, consequentemente, você acumula o que? Excedente industrial. O excedente industrial é o que sobra após o seu país consumir. E aí você, consequentemente, você acaba exportando esse produto que você atrai para o seu país o chamado capital estrangeiro, favorecendo assim a sua balança comercial. A balança comercial, meus nobres, nada mais é do que o principal indicador econômico de um país. Ele está relacionado à exportação e à importação. Como assim? Ora, se um país ele exporta mais e importa menos, ou seja, se ele vende mais e compra menos, o que acontece? Ele acaba fazendo com que acumule capital estrangeiro, porque ele está vendendo e está atraindo com isso o capital estrangeiro para dentro do seu país, dinheiro para dentro do país. Não é? Então, ele está fazendo um processo de acúmulo de capital. E isso faz com que o seu país aumente o que? A sua economia fique com superávit. E esse dinheiro do superávit, ele é investido basicamente no setor terciário da economia, que é comércio, serviço e turismo. Né? Porque a economia, você sabe, ela é dividida em três setores. Setor primário, extrativismo animal, vegetal e mineral. Setor secundário, indústria. E o setor terciário, comércio, serviço e turismo. A indústria, ela foi de fundamental importância e é até hoje, né, para o processo de globalização, para o processo de desenvolvimento da economia. Então, o que acontece? Se você pega o dinheiro que a indústria produziu através da exportação e investe no setor terciário, você está fortalecendo sua base econômica do país. Ao fortalecer a base econômica do seu país, você automaticamente começa a desenvolver cabeças pensantes, né? Ao qual você aumenta aí o processo tecnológico, desenvolvimento tecnológico. Porque se você investe principalmente na educação no país, né, você vai ter um retorno a longo prazo muito bom, que é o que não se faz no Brasil. No Brasil nós não temos tantas cabeças pensantes assim, né? O que é uma tristeza, porque o povo brasileiro é um povo extremamente inteligente, né? Que as pessoas às vezes até fazem uma brincadeira aí, e não, agora a gente tem que chamar a NASA para o povo brasileiro, né? Para a população brasileira, quando o cara inventa alguma coisa, né? Porque existem muitos brasileiros com inteligência em comum, né? E aí o que acontece? Infelizmente não se investe na educação, porque quanto menos inteligente o brasileiro, melhor dele ser manipulado no período de eleição, né? No seu dia a dia também, ser enganado pela a cúpula política do Brasil. Infelizmente, é assim que ocorre. E aí, se o cara quiser se sobressair, ele tem que correr atrás, principalmente
numa situação em que se encontra hoje a conjuntura econômica mundial, não é? Num processo global bem desenvolvido. Então, hoje em dia, as pessoas têm costume de dizer que o avanço da tecnologia está colocando as pessoas fora do mercado de trabalho. Não é. Quem se coloca fora do mercado de trabalho são as próprias pessoas. Como assim, professor? Porque, veja só, o computador ele não foi criado sozinho. Não foi Jesus que criou o computador, não foi Deus que criou o computador. As máquinas automáticas, eletrônicas, não foi criado por Deus. Foi criado pelo homem. O homem vai dar um tiro no próprio pé para fazer nada de forma alguma. Então, se você, por exemplo, trabalha como lavrador, como boia fria, numa roça, de repente desenvolveram uma colheitadeira, uma enxedeira, que vai tirar você do seu trabalho, se você não procurar se capacitar, realmente você vai ficar fora do mercado de trabalho. Não foi a tecnologia que tirou você, não. Foi você mesmo que se acomodou. Não é? Então, o que é que o cara tem que fazer? Se eu trabalho com boia fria, eu vou procurar um curso para saber operar aquela máquina. Ou também para trabalhar na fábrica da máquina. Não é? Então, eu não perco o meu emprego. Eu tenho que sobressair, porque hoje em dia existe uma concorrência leal, não é? Entre as pessoas, e muitas vezes também desleal, pessoas que querem passar por cima de outra para alcançar cargos melhores, né? Que eu acho que é uma falta de ética por parte de alguns dessa maneira. Então a gente tem que conseguir as coisas pelos nossos méritos e não querer destruir a vida de outro e o de outro para conseguir galgar melhores condições. Então, hoje em dia o cara tem que saber um pouco de cada coisa. Né? Eu, por exemplo, eu sou, além de ser graduado em geografia, eu sou pós-graduado em meio ambiente, fiz outra pós-graduação em petróleo e gás, sou formado em gastronomia, tenho muitos cursos técnicos do Senai ligado à automobilística, né? Eu tenho curso de injeção eletrônica, tenho curso de eletricidade alta, tenho curso de carburação, que hoje em dia não tem nem carro mais carburado, mas eu me qualifiquei, fiz também o de eletricidade alta, ou de injeção eletrônica, e aí, consequentemente, além disso, eu também tenho curso de refrigeração. Né? Ao longo da minha vida, eu sou uma pessoa curiosa. Né? Não trabalho nas outras áreas, mas lá em casa, quando as coisas se quebram, quem resolve sou eu. Eu não preciso pagar para ninguém consertar, não. Né? Tanto serviço elétrico como hidráulico eu faço na minha casa. E agora eu estou aos sábados, né? Eu tenho um tio da minha esposa que ele também é marceneiro, né? Todo sábado eu estou indo para lá ajudar ele para aprender também, né? Para aprender, que eu quero comprar uma serra para mim, quero comprar uma tico-tico, quero comprar uma plane, não para trabalhar, mas eu quero construir os meus próprios móveis na minha casa para não precisar pagar para ninguém. Né? E se um dia eu precisar também sair da área da educação e ficar desempregado e não tiver mais problema, eu boto minha fábricazinha de imóvel. Então, eu não morro de fome. Por quê? Porque eu sei fazer um pouco de cada coisa. Então, todo ser humano, ele tem que, num processo global, ele tem que abraçar o mundo da melhor forma possível para que ele não fique fora do mercado de trabalho e sempre tenha um dinheirinho para botar dentro de casa e melhorar a sua situação. Né? Então, de certa forma, de alguma forma, ele vai estar empregado. Né? Então, por isso que a gente, no processo de globalização, nós não podemos de forma alguma ficar parado no tempo. O processo de globalização remota aos impérios da antiguidade, como o Persa, por exemplo, o Macedônio, o Romano, até o Império Califado, né? Porque os califas naquela época, no Oriente Médio, o Império Mongol, já na Idade Média, bem como dos otomanos, que perdurou a Idade Moderna, até depois da Primeira Guerra Mundial. Então veja só como esse processo de globalização é antiga. Aí eu me remeto à Revolução Industrial, às grandes navegações,
né, onde tudo começou a se desenvolver. Então, ó, com o advento das grandes navegações a partir do fim do século XV, o expansionismo em busca de riqueza levou os europeus a revelarem toda a extensão territorial continental do planeta como hoje é conhecida. O mundo percorrido até então era a Europa, o norte da África e o Oriente Próximo, como eu falei para vocês, por conta das especiarias ali. Mas com a expansão europeia até o final do século XVIII, todas as terras emersas do planeta foram identificadas e passaram a ser propriedades europeias como a América, a Ásia, a África e, por fim, a Oceania, quando a Austrália se tornou território inglês em 1770. A partir das grandes navegações, com o conhecimento dos novos territórios pelos europeus, começou um processo de dominação, bem como do que entendemos hoje por globalização e que daria as características atuais daquilo que conhecemos dos países, como a cultura, seus sistemas políticos, suas desigualdades sociais, seu nível de desenvolvimento e sua posição internacional. Pessoas, costumes, intervenções tecnológicas, plantas e animais circularam entre os continentes, criando uma nova realidade e nações como presença de elementos que eram de outros lugares do mundo. No Brasil, por exemplo, o elemento europeu com a fusão de elementos do continente africano, bem como a própria presença de indígenas nativos que influenciaram outras partes do Império Português, deu origem ao nosso país com a sua cultura e suas características próximas resultantes em algo que é português, não é português, nem africano, nem indígena, é brasileiro. É o que eu digo sobre a nossa língua. Tem-se mania de falar de que a língua, né, brasileira é uma língua tipicamente local. Como assim? Aqui no Brasil não se fala português, digamos assim. Por que não se fala português? Porque o português que eu tenho hoje no Brasil, ele é muito influenciado devido aos processos migratórios que nós tivemos ao longo da história. Então, aqui no Brasil, por exemplo, nós tivemos influência de muitos grupos, além do português. Olha só, quando se chegaram aqui no Brasil no século XVI, por volta de 1500, 1496, por aí, encontraram aqui indígenas, né, que tinham o seu processo étnico e cultural próprio, né, que posteriormente começaram a sofrer um processo de aculturação devido à exposição constante ao homem branco, que eu costumo sempre dizer que a exposição constante leva o indivíduo a um certo grau de contaminação. Então, quando os indígenas começaram a se expor consideravelmente ao homem branco, eles começaram a adquirir e sofrer um processo de aculturação devido aos traços da etnia branca, né, portuguesa, que chegou no Brasil. E começaram, primeiramente, o processo de catequização, né? O padre, ele fez o processo de catequização nos índios, os índios começaram a se tornar um pouco mais inteligentes, tiveram a sua religião, além das religiões indígenas, também abraçaram o catolicismo e o cristianismo. Né? Então, depois dos índios, chegaram aqui os negros, né? Que aí você já tinha praticamente 3 grupos étnicos de influência linguística muito intensa. E além disso, começou a haver as misturas de raças, surgindo aí o caboclo, o mameluco, o cafuso, o mulato, devido ao cruzamento entre esses 3 grupos étnicos, essas 3 raças, né? Porque é bom a gente não confundir raça e etnia. Raça está relacionado aos aspectos físicos do ser humano, como cor do cabelo, cor da pele, cor dos olhos.
né? Tipo de cabelo, né? E etnia está relacionado às questões culturais de cada grupo, né? Como, por exemplo, as culturas indígenas diferente da cultura africana. Isso é etnia. E, além disso, os índios que sofreram o processo de aculturação também sofreram um processo de genocídio por parte dos homens brancos para colonizar, principalmente na época das bandeiras, ao adentrar no Brasil. Houveram muitos confrontos entre os grupos indígenas e portugueses, né, que perderam suas terras para o homem branco, que chegavam com armas de fogo e matavam, sim, boa parte dos indígenas brasileiros, o que foi um verdadeiro genocídio. Aí, com o passar do tempo, vieram outros grupos, como italianos, holandeses, alemães, japoneses, árabes, judeus, e isso acabou influenciando no processo de mudança dos aspectos linguísticos que Portugal trouxe para o Brasil. Inclusive, eu fiz até um trabalho com os alunos do 6º ano, né, para que eles procurassem, pesquisassem palavras da língua brasileira, né, que tivessem várias conotações. Por exemplo, manga. Existe a manga de camisa e a manga fruta, né? Existe também canela, a canela em pó, canela em pau e a canela da perna, né? Então, é muito complicado. A língua portuguesa fala-se, a língua brasileira, na realidade, fala-se que é uma das mais difíceis do mundo, devido a essa variação linguística existente dentro dela, e isso devido ao processo de globalização. Além disso, né, como nós estamos falando de globalização, o Brasil também teve forte influência cultural, né, por parte do mundo inteiro. O Brasil recebeu grupos do mundo inteiro, grupos culturais do mundo inteiro, que acabou tendo influência basicamente do seu processo cultural. E aí a gente tem a quadrilha junina, que é de origem francesa, a gente tem o forró, que dizem que é de origem inglesa, né? A gente tem a feijoada, que veio da África para cá, trazer para os negros, que é uma comida que atualmente é considerada genuinamente brasileira. Gastronomia em si brasileira é muito variada, tem influência italiana pelas pizzas, tem influência asiática pelos sushis, né, pelos macarrão que a gente tem comendo aqui, né? Então, tem muita gente que acha que o macarrão é de origem italiana, mas não, viu? O macarrão é de origem oriental, né? O macarrão é de origem oriental e não de origem italiana. Agora, existe uma variação, né, do macarrão italiano, mas a origem do macarrão ela é oriental e não italiana, né? Então, isso acabou entrando no processo que nós temos hoje cultural no Brasil. E com relação à tecnologia, de que forma a globalização influenciou, né? Tecnologicamente, a globalização ela foi fundamental. Vamos aqui nos atrelar numa coisa que revolucionou de uma vez por todas a telecomunicação mundial, que foi esse avanço. Eu tive a oportunidade de... Não vivi a era do rádio, né, que já era, na realidade, um avanço muito grande, tecnológico relevante às notícias para chegar na casa das pessoas, mas eu vivi a era televisiva, né? A evolução da televisão e das telecomunicações, digamos assim. A era fibra ótica e a era analógica, né? Eu passei essa transição, né? Quando eu nasci em 1977, a TV ainda era um tanto quanto arcaica, tínhamos já a TV colorida, porém, quem tinha acesso à TV colorida era as pessoas que tinham poder aquisitivo maior.
E lá em casa a gente tinha uma TV preto e branco, né? E ela era de madeira ao redor, que já era uma felicidade incrível, que até então a gente não tinha acesso à TV a cores, né? Porque era muito cara, mas a gente ia, mas eu tinha uma tia minha que ela tinha uma condição financeira um pouco melhor, e aí quando eu chegava na casa dela, a televisão dela era colorida, eu achava o máximo aquilo ali. Por meados da década de 80, a minha mãe ela conseguiu fazer um consórcio, veja só, da Consórcio Nacional Sharp. E aí a gente conseguiu ser contemplado na época com uma televisão colorida e um videocassete. Não, minto eu, antes disso minha mãe conseguiu comprar uma televisão de 14 polegadas, na época, nacional a marca. Foi. Aí já tinha uma televisão colorida lá em casa, que aí era, a gente mudava o canal num seletor de imagem, não era digital, não era analógico, a gente ia lá e mudar, rodar o seletor, mas que já era uma evolução muito grande, a gente ficou vidrado com aquela vida nas coisas coloridas na TV. Era a maior alegria do mundo. E aí depois ela conseguiu comprar uma de 28 polegadas do Consórcio Nacional Sharp, junto com o videocassete. E o videocassete naquela época era com controle remoto, só que o controle remoto era com fio. Né? Então, as pessoas não tinham o poder aquisitivo que tem hoje, porque se tinha uma inflação muito grande. Ninguém conseguiria comprar nada naquela época financiado por conta dessa inflação que nós tínhamos. Então a gente tinha que comprar dessa forma, através de consórcio. Esperava 3, 4, 5 anos para ser contemplado. Né? Porque éramos pobres, não tínhamos telefone. O telefone naquela época, quem tinha era só gente rica, porque o preço do telefone naquela época era equivalente ao preço de uma casa. Tinha gente que tinha 3, 4 linhas telefônicas que alugavam no valor de aluguel de uma casa. Lembro-me que em 1983, minha mãe, a Telp, ela abriu um plano de expansão de telefonia. E aí minha mãe foi dormir no centro de convenções para conseguir comprar uma linha telefônica lá para casa, dividida, perder de vista, que era como se fosse um consórcio. E minha mãe passou 6 anos pagando essa linha telefônica. Quando ela terminou de pagar, a Telp começou a instalar esse telefone. E aí a turma começava a dizer, eita, instalado na rua tal. E aí era a expectativa para instalar. E até que chegou lá em casa, ainda me lembro qual era o telefone lá de casa, era 431 3071. Então, as pessoas que não tinham telefone em casa, iam lá para casa para pedir para fazer uma ligação. E minha mãe, às vezes, cedia, porque a conta do telefone era extremamente alta, né? Era muito alta a conta do telefone. E aí, as pessoas pediam muito, aí a gente deixava, mas quando chegava a conta do telefone, a minha mãe ia lá cobrar. Aí que a pessoa fazia uma ligação equivalente a R$10 hoje, uma ligação apenas. Minha mãe botava cadeado no telefone para a gente não fazer ligação, porque era extremamente caro. E aí o que acontece? Com a privatização da Telebrás, que a privatização, a palavra privatização está diretamente ligada ao processo de globalização. A privatização da Eletrobras fez com que a telecomunicação se revolucionasse. Por quê? Acabou-se o monopólio de telecomunicações brasileiras, deixando entrar aqui várias outras empresas de telefonia. Foi quando muitas pessoas que tinham telefone alugados começaram a se quebrar, porque o telefone ficou tão barato, né, que todo mundo passou a ter acesso a um telefone em casa. E aí depois veio a era celular, né? A era celular deixou o telefone fixo tão obsoleto que hoje ninguém mais tem um telefone fixo em casa. É muito raro. Só as pessoas mais idosas é que tem um telefone fixo em casa. Lá em casa, por exemplo,
Eu tenho telefone fixo, na verdade eu não tenho telefone, eu tenho só linha por conta da internet. Mas o telefone eu não tenho, né? Eu fiz a assinatura da Oi Fibra, por conta da internet, mas eu não tenho a linha telefone. Por quê? Porque a gente já tem um celular. Eu já pago R$ 70 no meu celular todo mês. Para que eu quero uma linha telefônica? Eu nem recebo, nem faço ligação pelo telefone. Né? Minha mãe ainda tem telefone. Minha mãe é uma idosa de 90 anos, ou de 80 anos, né? Que ela ainda liga pelo telefone, mas tem o celular dela. Né? O celular um tanto quanto arcaico, que ela não sabe mexer, só touchscreen, né? Que é uma evolução também do processo de telecomunicações, né? E aí o que acontece? Naquela época, né, antes da fibra ótica, nós tínhamos o telefone de ficha, os orelhões. Então a pessoa tem que comprar um monte de ficha, chegar no orelhão e botar lá a ficha e fazer a ligação. Se você fosse fazer uma ligação interurbana, você comprava 20 fichas, botava no orelhão, aí ligava para o local, você dizia para a telefonista para quem você queria ligar, se dava o número da telefonista, ele ligava para outro local, outro estado, para outro telefonista que passava a ligação para a pessoa. Então era um processo muito demorado, né? Que as fichas telefônicas praticamente nem davam. Eu sofria muito para ligar para o meu pai lá em Fortaleza. Mas aí quando minha mãe instalou o telefone lá em casa, também era no mesmo processo, de ligar para o telefone, mas a gente não precisava mais usar a ficha telefônica. Já tínhamos telefone em casa. E aí uns 4 a 5 anos depois disso aí, houve a privatização, não, acho que foi mais, acho que foi 10 anos depois, houve a privatização onde o telefone ele acabou se tornando popular, né? As pessoas passaram a ter acesso ao telefone fixo, e aí depois veio a era celular, com a primeira empresa de telefonia celular que comprou a Telp foi a BCP. A BCP depois se transformou na Oi, né? E aí outras empresas celular como a TIM, a Vivo, a Interlig, né? Entre outras empresas de telefonias, né? Chegaram no Brasil oferecendo o melhor plano, o melhor serviço, e aí as pessoas começaram a se enquadrar em cada linha que fizesse parte do seu perfil, com um preço um tanto quanto acessível, né? E aí, consequentemente, passou-se a ter essa evolução tecnológica por conta da telefonia. E aí veio posteriormente também, paralelamente, a internet, né? A internet que era inicialmente de escada, mas que nem todo mundo tinha acesso, porque o computador era extremamente caro, né? Ainda é caro hoje em dia, mas um preço mais acessível, porque a pessoa que tem um cartão de crédito tem acesso a comprar um computador, dividir em várias vezes e tem uma condição melhor de ter esse computador, né? E a internet, que era de escada, lembro-me que lá em casa a gente só podia entrar na internet após a meia-noite, porque era mais barato, o pulso era mais barato, é chamado de pulso, né? E a gente passava uns 10 minutos para conseguir acessar a internet, né? E ia para o programa de bate-papo, na época era o Mirk, né? Eu conhecia muitas pessoas também na época, né? Fazia algumas pesquisas também pela internet da escola, mas não tínhamos ainda uma amplitude, né, tecnológica que nós temos hoje, mas que já foi um grande avanço, né, com relação à telecomunicação ligada à globalização. Com o tempo, essa internet começou a se popularizar, né, deixou de ser analógica, passou a ser digital por fibra ótica, né, sinal do Wi-Fi, que fez com que toda a sociedade, né, hoje tivesse acesso. Quem não tem um acesso hoje ao celular com internet, né? Agora mesmo eu estou trabalhando com vocês via internet, via computador, né? Se não fosse isso, essa evolução tecnológica, o que seria de nós hoje com essa pandemia, né? O que seria de nós hoje com essa pandemia sem internet, sem computador, né? Sem esse avanço tecnológico? Graças a Deus, nós temos esse acesso tecnológico graças à globalização, que nos deu a oportunidade, claro, que também somos privilegiados por ter acesso a
a esse serviço, né? Tem muita gente aí que não tem esse privilégio, mas que graças a Deus temos acesso e estamos aqui usufruindo disso aí, dando a melhor condição para vocês. Ok, meus queridos? Então, na próxima semana, a gente continua. Um abraço a todos. Espero que essa pandemia e esse decreto realmente acabe no dia 28, para que a gente possa tomar nossas aulas de novo normais. Porque é triste nós termos nossa sala de aula vazio, sem aluno, né? E um silêncio. A gente tem que estar aqui e tem que discutir, a gente tem que trocar ideias e aprender melhor. Um abraço a todos, que Deus abençoe e até a próxima.